most vital partnership we have as humans is with our planet, and we have to make this relationship more sustainable. And with the conditions for change varying across the planet, we cannot wait for a one-size-fits-all solution. We must act now. Which is why we partner with the transport companies who share our commitment to a fossil-free future. The companies who continually strive to reduce emissions now, not tomorrow, making alternative fuels everyday fuels, who make pioneering solutions make business sense. Our partners are the enablers all around the world who share our beliefs, our vision. The architects, the planners and mayors, reimagining our cities, who we work with to clean up the air, moving people freely through the streets. The academics, the visionaries, researching and developing intelligent transportation systems. The connectivity experts, orchestrating the flow of people and goods. The innovators, taking the steps towards electrification, meeting the challenges, making the breakthroughs with battery technology and infrastructure, lightening the load and extending the range. Allowing us to keep the cities flowing, making silent deliveries while others sleep. Our partners are the people all around the world who share our goals, our determination, who challenge us, as we challenge them, to create the sustainable solutions we need now. Movimento. Para a ciência, é a variação da posição de um objeto em relação a um referencial em determinado tempo. Para o homem, é a capacidade de subverter a lógica, desafiar limites, encontrar caminhos. Para nós, movimento é tudo isso e muito mais. É alma. É o que, há 100 anos, mantém vivos os nossos valores. A vida se originou do movimento, e é o movimento que faz o mundo evoluir. Uma evolução que passa necessariamente pelos veículos automotores e que não está apenas naquilo que os olhos veem. Por trás de cada quilômetro rodado, há toda uma estrutura sólida e confiável que há um século garante a tranquilidade de milhões de pessoas em suas jornadas diárias. A Iochpe-Maxion é líder global na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos das Américas, com 31 unidades fabris que se espalham por 14 países, empregando cerca de 15 mil funcionários. Tudo isso em 2 unidades de negócios automotivos. A Maxion Structural Components, que produz longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves. E a Maxion Wheels, que produz rodas de aço para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas, além de rodas de alumínio para veículos leves. A empresa ainda tem participação no setor ferroviário, através da Amsted Maxion e da Greenbrier Maxion. Com foco na inovação contínua, a Iochpe-Maxion se mantém fiel aos seus valores, de se pautar sempre pela ética, responsabilidade social e ambiental, empoderamento de seu pessoal, trabalho em equipe, satisfação dos clientes e estímulo à criatividade. Valores estes que garantem à empresa uma posição privilegiada, com atuação significativa no segmento automotivo no Brasil, presença marcante no mercado global, constante crescimento aliado à disciplina financeira, custos de produção extremamente competitivos e qualidade total de seus produtos e processos, certificada no Brasil e no exterior. Tudo isso só é possível porque à frente de cada resultado existem pessoas, um time comprometido com os ideais da empresa que absorve e multiplica seus valores. Movimento. Essa é a alma do nosso negócio. É o que, há 100 anos, vem ajudando o mundo a evoluir. É o que nos garante a certeza de estarmos prontos para um novo século de tecnologia e inovação. Iochpe-Maxion. 100 anos em movimento. Com 64 anos de história, a JSL é líder de mercado
e possui o maior portfólio de serviços logísticos do país. Estamos presentes no Brasil e na América Latina com atuação diversificada, escala, tecnologia e flexibilidade. Realizamos o transporte rodoviário de cargas e cuidamos da logística dedicada, com soluções integradas e flexíveis para cada cliente. Nossos serviços de logística interna abrangem a gestão da cadeia de suprimentos, materiais e produtos acabados, com soluções desenvolvidas para a necessidade de cada cliente. Também prestamos serviços de despacho aduaneiro para exportação e importação de mercadorias e armazenagem alfandegada em Porto Seco. Somos líderes em logística de produtos com temperatura controlada. Realizamos operações inbound, outbound. Nosso serviço de distribuição urbana garante o abastecimento diário de PDVs. Entre as soluções em serviços dedicados, destaca-se a logística de commodities que atende o setor exportador e a indústria de base. O transporte de pessoas é outra atividade feita através do fretamento de ônibus com motorista para empresas em todo o país. O Centro Logístico Intermodal liga os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro à Grande São Paulo e ao Porto de Santos. A Central de Operações, uma das nossas principais frentes de inovação, permite a visibilidade em tempo real de 100% dos nossos ativos e cargas. Gente, é o nosso grande diferencial. Nosso modelo de negócios é baseado em servir o cliente, perpetuar as relações comerciais, gerando valor para os acionistas e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Seguimos em constante evolução, tendo bases sólidas para um novo ciclo de crescimento sustentável. JSL. Entender para atender. Para a CBA, transformar o seu negócio significa abrir caminhos para o futuro. E o futuro é feito de alumínio. A CBA está no interior do seu veículo, levando a ele resistência, leveza, flexibilidade e economia de combustível. Ela garante maior capacidade de carga e menor emissão de poluentes a ônibus e a vários tipos de caminhões. Tudo isso com solidez em todo o processo. Preocupação com a sustentabilidade e inovação em cada detalhe. Agora, mais do que nunca, contar com atendimento e soluções personalizadas é o que vai colocar o seu negócio e o Brasil à frente. E é por isso que somos mais que uma produtora de alumínio brasileira. Somos uma empresa focada em transformar. Senhoras e senhores, temos a honra de receber o Dr. Sérgio Besserman Viana, coordenador estratégico do Climate Reality Project, para proferir a nossa conferência de encerramento, com o tema O Novo Cenário no Enfrentamento da Crise Climática. Dr. Besserman Viana, seja muito bem-vindo. O Instituto BESC lhe agradece muito fortemente pelo privilégio de contar com sua ilustre participação no encerramento da 9ª edição do Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço. Me ouvem bem, em primeiro lugar? Novo mundo online, sempre importante perguntar. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, agradeço enormemente o convite para participar do 9º Cenário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Já tive a oportunidade de participar outras vezes e de ter uma dimensão adequada do trabalho importantíssimo que é realizado. E
o que combinamos com o Instituto BESC, minha amiga, doutora Jussara, que eu procuraria falar sobre uma ideia, não é obrigatória que seja correta, mas, na minha opinião, estou bastante seguro. Meu irmão, conhecido a maior parte que nos ouve, falecido já há 14 anos, Bussunda, do Cacete Planeta, um humorista genial, dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Eu perguntei para ele, careca por quê? E ele disse, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. E, portanto, ouçam as observações que farei com a consideração que essa piada do meu irmão merece. Mas tenho trabalhado há muitos anos com mudanças climáticas e gostaria de enfatizar que entraremos, já estamos entrando, mas entraremos já no ano que vem num novo cenário, um novo pano de fundo estratégico na questão da crise climática, que tornará todos os trabalhos realizados, frotas e fretes verdes, ainda mais relevantes, ainda mais importantes para nosso país, para o Brasil. Quais os vetores que informam essa minha opinião de que o pano de fundo estratégico irá mudar bastante? São muitos. Um primeiro, mas não o mais importante, vem da ciência. Ainda não divulgado em relatórios de estado das artes da ciência, como aquele que o IPCC sempre produz periodicamente, irá nos entregar dentro de 1 ano, 2 anos, novamente, que é o mais completo, uma rede de cientistas, quase 3 mil cientistas do mundo inteiro trabalhando para a ONU. Mas não é o único, há muitos outros relatórios de estado das artes, da ciência, assim como há os papers que vão saindo. E há uma novidade. Repito, não é o mais importante para os novos cenários, mas há uma novidade que deverá aparecer no próximo relatório do IPCC. A tecnologia para fazer ciência, as ferramentas tecnológicas, tem avançado no mesmo ritmo de todas as outras fronteiras da tecnologia, e, ao mesmo tempo, há muito mais dinheiro para pesquisar e muito mais pesquisadores no mundo dedicados a esse tipo de pesquisa, mais centros de pesquisa. Os modelos de supercomputador dos grandes centros, Centro Harvard, Instituto Potsdam, nosso INPE e outros, os modelos climáticos, têm se afinado muito e tem sido possível aumentar bastante a sensibilidade climática, ou, em palavras mais simples, ter uma ideia mais precisa, um leque mais estreito de que impacto haveria sobre a temperatura média do planeta caso nós, geralmente usa-se essa métrica, podia ser outra, caso nós dobremos a quantidade de gases de efeito de estufa da atmosfera em relação a 1820, segunda fase da Revolução Industrial. É o marco que a gente utiliza também porque as medições a partir dali se tornam mais amplas e mais seguras também. E as notícias há uma notícia boa e há uma notícia ruim. Todos sabemos que no Acordo de Paris, em 2015, não ultrapassar 2 graus Celsius de aumento da temperatura média do planeta até 2100 foi considerada a meta ratificada pelos chefes de Estado, porque é, numa expressão coloquial, o que chamamos de limite do perigo. Esse limite do perigo tem muita subjetividade, mas basicamente decorre da quantidade de
de transformações com impactos sociais e econômicos, além de ambientais relevantes. 2 graus Celsius é muito impacto, num tempo tão curto. Claro, o planeta foi mais quente, mais frio, muito mais do que 2 Celsius. Mas o ritmo em que isso ocorria era o de milhares, dezenas de milhares, centenas, milhões de anos, às vezes milhares, mas esses eram momentos muito abruptos, muito radicais, muito perigosos para nós. 2 graus Celsius, num período tão curto, provoca tanta mudança que, com certeza, a partir dos estudos que já existem hoje, os impactos serão extraordinários sobre a civilização e a vida humana, no que nós conhecemos. Economistas distinguem risco de incerteza. Risco é quando podemos atribuir probabilidades. Então, a frequência dos furacões no Golfo do México. Sabemos avaliar a frequência das inundações no Rio de Janeiro, seja por conta da elevação do nível do mar e marés cheias muito mais intensas, seja por conta do aumento da frequência de tempestades tropicais. Sabemos estimar o risco. E 2 graus Celsius é o limite do perigo, muito por conta de todos esses estudos, incluindo o quanto perderemos de PIB a cada ano se seguirmos esse caminho. Em termos de produtividade agrícola, temos problemas para a saúde, etc. Mas o limite do perigo foi definido em 2 graus Celsius, menos pelo que a gente sabe e mais pelo que a gente não sabe, as incertezas, aquilo que nós não sabemos atribuir probabilidade, não conhecemos o suficiente ainda. A ciência está estudando com o melhor dos seus esforços, quanto mais recursos, melhor, mas não sabemos. 2 pequenos exemplos. O permafrost, do solo congelado da Sibéria, contém uma quantidade de gases de efeito de estufa, principalmente CO2, mas também metano, 5 vezes superior a tudo aquilo que a humanidade já emitiu da Revolução Industrial para cá. O solo congelado da Sibéria, obviamente, está se aquecendo com a elevação da temperatura do planeta. Quanto ele liberará de CO2 e metano? Não sabemos. Anteontem, uma notícia muito preocupante. Nós sabemos que no solo do Mar Ártico, as profundezas do Mar Ártico, há uma quantidade de metano congelado impressionante. Mas sabemos que esse metano está sendo liberado com o aquecimento. Qualquer um que viaja na época adequada do ano para aquela região, no navio apropriado, bolhas de metano na superfície do mar. Mas anteontem nós tivemos a notícia de que uma vasta quantidade de metano começou a ser liberada de onde a gente não esperava e estamos observando o que ocorre. Quanto metano, um gás de poucas vezes superior ao CO2 em sua capacidade de refletir calor de volta ou absorver calor na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta, quanto metano será liberado? Não sabemos. Então, por conta dessas incertezas e adotando o princípio da precaução, obviamente necessária nesse caso, com esses 2 exemplos. Vou citar mais um exemplo de incerteza. Os mantos de gelo da Antártida e da Groenlândia estão apoiados sobre o solo terrestre, projetam-se para dentro do continente e é um sistema dinâmico, mas em equilíbrio no nosso tempo curto de milênios. Eles estão sempre entrando no oceano e colapsando em pedaços pequenas, mas ao mesmo tempo está sempre nevando no continente, na Antártida, por exemplo. E em milênios isso está em equilíbrio. Mas hoje a neve derrete no verão. E o gelo não é monolítico, ele tem frestas, tem fissuras.
Tem, digamos, rios muito maiores do que o Rio Paraíba do Sul, lagos muito maiores do que a Baía de Guanabara, assim como menores, como o gelinho do nosso congelador. Essa neve que agora derrete no verão, quanto tempo levará para chegar a 3, 4 quilômetros de gelo abaixo? Já chegou, sabemos. E ela lubrificará o contato entre os mantos de gelo, 3, 4 quilômetros de gelo, com o solo congelado, fazendo com que os mantos de gelo entrem mais rapidamente nos oceanos? Não sabemos. Muito menos. Sabemos que está ocorrendo porque o colapso dos mantos de gelo acelerou-se demais nos últimos 10 anos. Mas não sabemos exatamente o fenômeno esse de deslizamento, vamos chamar assim. Se isso, como tudo indica, as evidências de colapso dos mantos de gelo indicam, se isso estiver ocorrendo e for um fenômeno significativo, todas as nossas projeções de nível do mar mudam, porque elas são feitas, inclusive as relatórios da IPCC, considerando a parte linear. O oceano mais quente tem mais volume, as moléculas ficam mais agitadas, as de H2O. E o derretimento das geleiras. Isso nós sabemos calcular, mas o que ocorre com os mantos de gelo, não. Então, são incertezas que basta um mínimo de bom senso. 2 graus Celsius é o limite máximo em termos de gestão de risco para evitar o tipo de impacto que ocorreria de algumas dessas incertezas. Essas duas que eu falei são maiores, mas pode haver outras que conhecemos. Tudo indica, por exemplo, que algo que nunca esteve nas nossas projeções, territórios que se tornarão inabitáveis para seres humanos, tudo indica que isso ocorrerá. Territórios pequenos, se conseguirmos ficar perto de 2 graus. Já é praticamente impossível conseguirmos cumprir a meta de ficarmos em 2 graus de acordo com a minha sensibilidade de tudo. Mas também, voltando a como começamos, na ciência o leque se estreitou, que é muito bom, e a boa notícia é que caso a gente dobre de 280 partes por milhão a atmosfera em gases de efeito estufa para 520 partes por milhão na atmosfera, ao invés de 7 graus, alguns modelos sugeriam, e o próprio IPCC 5,6 ou 8, não me recordo agora, 5,6, é um pouco menos. 4, alguma coisa, 4,5, 4,6. Essa é a boa notícia, mas é uma notícia do tipo, em vez da gente ir para o terceiro inferno de Dante, a gente ficaria do segundo inferno de Dante. 4,6 é precisamente 150% acima de 2 graus Celsius. Os impactos são mais ainda do que 150%. Então, é uma notícia boa, mas não muito confortante. Por outro lado, há uma notícia ruim. Se dobrarmos as concentrações de gases de efeito estufa, e estamos no caminho de fazê-lo, como já comentarei, a expectativa são sempre curvas de probabilidade, não são nunca números exatos. Mas, como são curvas normais, que utilizamos, curvas normais de probabilidade, podemos dar sorte com a mesma chance de darmos azar. Então é melhor usar o númerozinho do topo da nossa curva. E ela seria de 2,6, não de 2. Ou seja, se a minha sensibilidade ao observar o que está ocorrendo em termos de emissões na economia e na política, na geopolítica internacional, já era muito difícil que ficássemos em 2 graus, agora o que a ciência nos informa a ver, mas é isso que os modelos estão
sugerindo fortemente, nós teremos uma dificuldade extrema para conseguirmos ficar perto de 2 graus Celsius. Estamos falando mais de algo como 2,6 graus Celsius, na hipótese de termos a mais acelerada transformação tecnológica da história, obviamente incluindo o transporte de cargas, frotas e fretes. Mas não apenas tecnológica, uma transformação civilizacional, mudando a forma como as cidades se organizam. É impossível combater a crise climática sem encarar de frente a desigualdades. O norte-americano emite 5,5 toneladas de carbono per capita por ano. Carbono, não CO2. Um africano, 0,4. E os africanos ainda têm muito a emergir em termos de poder de compra, de consumo. Não há como combater a crise climática sem olhar de frente para a questão da desigualdade, assim como da pobreza e do próprio funcionamento do sistema econômico. Então, estamos falando de algo muito maior do que mudanças tecnológicas e muitíssimo maior do que apenas as fontes de energia. Já seria muito difícil, pelo comentário que acabei de fazer sobre a ciência, mas fica ainda mais difícil. Mas nós também não estamos performando adequadamente. É uma ilusão. Acredito que a maior parte de nós está envolvido com o tema há muitos anos. É meu tema acadêmico, entre outros, há mais de 20 anos, e estou engajado nele desde a Rio 92, são já 28 anos. Muita coisa foi feita, muito, a consciência, especialmente, a consciência do problema, o conhecimento e a consciência do problema avançou muito. Mas em termos práticos, tudo que temos feito é na marcha. E de impacto não muito significativo. Nós continuamos, vamos a números, poderia ser uma tabelinha, mas eu até optei por não colocá-la, para que a gente faça uma conta muito simples, juntos. Sem considerar as novidades da ciência que eu mencionei, no último relatório do IPCC, eles optaram por, além de apresentar a tendência em termos de parte por milhão na atmosfera, consideraram que os tomadores de decisão, não nós, frotas e fretes verdes, todos acompanhamos esse assunto com mais detalhe e gostamos de parte. Quanto CO2 equivalente em partes por milhão tem na atmosfera. Mas considerando tomadores de decisão, políticos e CEOs e outros, tinham uma certa ou dificuldade ou distanciamento dessa forma mais científica de ver o problema, o último relatório da IPCC optou por apresentar também uma espécie de orçamento. Um orçamento de quantos gases de efeito estufa temos a emitir ainda para que tenhamos boas chances, 66% para ser exato, 2/3, 66, de ficarmos em 2 graus Celsius até 2100. Esse orçamento hoje está da seguinte forma, claro que 2020 é um ano atípico e as contas ainda não terminaram, mas eu serei conservador. Então, ele está hoje da seguinte forma, já emitimos temos o direito para ficar em 2 graus Celsius até 2100, com 66, pouco por cento de probabilidade, de emitirmos 1 gigatonelada de carbono de CO2 até 2100. No final de 2020, teremos já emitido 800. Não só em CO2 equivalente. Então, CO2, mais metano, mais óxido nitroso e mais os outros gases de efeito estufa. Emitimos por ano 10 megatoneladas. Temos o direito de emitir, para cumprirmos a meta do Acordo de Paris, quem
indispensável pelo princípio da precaução, mas também, e por seus efeitos, temos o direito de emitir mais 200 megatoneladas de carbono. Estamos emitindo 10 por ano. 2020, em 2040, encerrou-se o nosso orçamento. E os próximos 60 anos, nós começaremos a emitir o suficiente para ultrapassarmos com muita facilidade a meta de 2 graus. Caso nada mude, caso tudo continue business as usual. Muita coisa está mudando na área da energia, na área dos transportes. Os jovens estão extremamente conectados com a inflação, em parte pelo impacto que causa no desmatamento, especialmente da Amazônia, em parte por razões de saúde e bem-estar. Há mudanças ocorrendo em todo o mundo. Mas não nos deixemos iludir pelas mudanças. Nós não temos esse direito. Nós temos que colocar numa balança números. E eu vou pegar só um desses números que, na minha opinião, ilustra bem a dificuldade. Em 2015, foi decidido no Acordo de Paris que em 2020, na Conferência das Partes, marcada para Glasgow, no ano passado, para Glasgow, na Escócia, adiada por conta da pandemia para o final do ano que vem, 100 bilhões de dólares anos teriam tido definidas as formas de arrecadação, de obtenção desses recursos, e seriam distribuídos aos países pobres, não o Brasil, países pobres da Ásia, da África, especialmente, América Latina. O Brasil não é um país pobre, mas é um país muito injusto. Para que eles pudessem ter meios de realizar inovações e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e também, e principalmente, recursos para as principais medidas de adaptação aos impactos da crise, das mudanças climáticas nos seus territórios. Estamos em 2020, chegaremos a novembro de 2021 em Glasgow e não há nenhuma notícia, nem nada sobre esses 100 bilhões de dólares. Enquanto isso, o mundo inteiro continua a arrecadar de cada um de nós aqui presentes nessa sala virtual e de todos os cidadãos do planeta, 500 bilhões de dólares, 5 vezes mais, utilizados para distorcer a economia de mercados em favor do crescimento global, subsidiando os fósseis. 500 bilhões de dólares para subsidiar os fósseis são operacionais e utilizados todos os anos. Os 100 bilhões de dólares decididos, nada sobre eles. Então, nós operamos na margem. Rotas e fretes verdes, nós estamos tentando transformar. E conseguimos muita coisa, aumentar fontes renováveis, motor, tudo que vocês conhecem muito mais do que eu, etc. Mas é na margem. Nós continuamos a emitir 10 megatoneladas de carbono por ano. O que a gente ganha em redução das emissões em alguns lugares é compensado pelo crescimento da população e da economia mundial antes da debacle causada pela pandemia. Vejam, o ritmo, portanto, para que a gente consiga uma trajetória que nos permita estar perto de 2 graus Celsius, isso é muito importante. Por exemplo, digamos que a gente não consiga 2, consiga 3. Há quem diga 2 graus, 3 graus, mas todos aqui sabemos que é 50%. O princípio da precaução. Não faça aquela curva a mais de
100 km por hora, porque você terá um risco elevado de cair na ribanceira do abismo. Bom, 50% acima, faremos a curva 150 km por hora. Olha o grau de habilidade na direção que isso vai exigir. Então, 2 para 3 já é uma mudança enorme. A ciência já está nos informando de que isso talvez não seja, mas já não muda o fato de que é um problemão. E nós não estamos conseguindo performar nem perto da transição para uma economia de baixo carbono na velocidade em que seria necessário. Então, esse é o primeiro vetor que informa a minha opinião de que o plano de fundo estratégico começa a mudar radicalmente a partir do ano que vem, e todos nós iremos acelerar muito nossos trabalhos, nossas lutas. Frotas e Fretes Verdes faz parte desse pelotão. Estou usando essa linguagem meio militarizada, talvez seja os tempos que me influenciam. Vou parar com isso porque eu não gosto. O segundo vetor é de ordem política e econômica. Já em 2019, antes da pandemia, vou usar uma expressão coloquial, a ficha começou a cair no sistema financeiro. Já havia caído para as seguradoras. Há vários anos atrás, muitos anos atrás, as seguradoras ainda tinham uma impressão de que o problema era do resseguro. Então já era um problema no campo das seguros, mas pouco depois, ao se debruçarem, mas em 2019, um novo ator... houve uma interrupção na minha fala? Eu repito, na minha tela aparece. Alguém saberia me dizer? Ela está contínua? Em 2019, além das resseguros, o sistema financeiro como um todo acordou para números sobre os quais nós acabamos de falar. Qual foi a percepção que não apenas as seguradoras, mas os gestores de recursos para investimento, grandes bancos e grandes gestores, tendo ficado muito famosa a carta da BlackRock, que administra recursos de aproximadamente 5 vezes o PIB do Brasil, hein? Mas não foi só ela. O que passou a acontecer? À medida em que há uma percepção de que, por conta do tamanho dos impactos, a transição para o baixo carbono é imperativa, começou a ficar isso bem claro para todo mundo, terá que acontecer. Não acontecer é um caos civilizatório, não é o fim do mundo, não é o fim da humanidade, mas é um caos civilizatório que nós não desejamos. Permitam-me, não é sobre isso a palestra, mas há uma imagenzinha que, se vocês transpuserem para todos os outros campos, ela ajuda a mostrar o quão imperativo é que realizemos, de fato, uma transição radical e agora muito acelerada na direção do baixo carbono. Temos no mundo uma crise de imigração. A Europa decide eleições, muito em função da guerra da Síria, mas também da pobreza de todo o norte da África e de outras regiões. Nos Estados Unidos é tema crítico de campanha. O presidente Trump falava em construir, está construindo, com dinheiro dos Estados Unidos mesmo. Ele queria construir com o dinheiro do México. Um muro na fronteira com o México. Também em toda a Ásia, a imigração a gente lê menos no jornal aqui, mas Felipe, o Oriente Médio e assim por diante. Estamos falando de menos de uma dezena de milhões.
no cenário mais otimista possível de enfrentamento da crise climática, mais otimista possível, aquele em que eu não acredito nisso. Eu não sou otimista nem pessimista, vocês me desculpem, eu fui ex-presidente do IBGE. Ex-presidente do IBGE, infelizmente, está proibido para o resto da vida de ter negócio de copo meio cheio ou copo meio vazio. É 52% cheio, 48% vazio, como vocês, engenheiros, a maioria trabalham também, né? Um negócio de otimismo, pessimismo, etc. e tal. Então, mesmo na hipótese mais otimista, que consigamos, minha sensibilidade está errada, conseguimos 2 graus Celsius, o Fundo de População das Nações Unidas, e demógrafos são sempre muito conservadores, estima logo para o início da segunda metade do século 300 milhões de refugiados ambientais. Deixa eu concretizar isso para nós, para que fique uma imagem bem sólida. Se alguém acha que é impossível, se alguém acha que é possível que até o final do século o Brasil não receba 20, 30, 40 milhões de imigrantes, nós não estamos sabendo lidar com alguns milhares de venezuelanos em Roraima, no Acre, alguns bolivianos, haitianos no Acre e bolivianos em São Paulo. Alguns milhares. O Brasil receberá dezenas de milhões de imigrantes. Como é que não vai receber? 300 milhões de imigrantes ambientais, refugiados ambientais no mundo inteiro. Um país onde cabem 17 Franças e muitas outras Bélgicas, que tem apenas 200 e tantos milhões de habitantes, não vai receber uma fatia desses 300 milhões? Mudando totalmente nosso cenário demográfico, social, etc. e tal, isto ocorrerá. Não há mais o que fazer. E vai ser bom, ou não, depende das coisas. Mas transponham essa imagem de uma crise de poucos milhões de imigrantes para uma 300 milhões de imigrantes já contratados, ocorrerá, mesmo no cenário mais otimista. Transplantem isso para todas as outras dimensões com as quais lidamos, e essa é a escala. Portanto, a transição para o baixo carbono é imperativa. Qual foi a ficha que caiu do sistema financeiro? À medida, como falávamos há pouco, que nós não fomos performando, fizemos muitas conferências das partes, avançou-se muito na tecnologia, solar e eólica cresceu demais, motores melhorando, o carro elétrico, nosso querido professor Jaime de Holanda, o carro elétrico está consagrado, vai substituir todos os carros a motor a explosão dentro de algum tempo. Ainda estamos às vésperas de uma revolução das baterias que irá acelerar ainda mais esse processo que já está acelerado de eletrificação generalizada, não só nos transportes, mas em todas as áreas, como haverá essa revolução das baterias. A distribuidora de energia do Avaí já está pensando em deixar o ramo do negócio, tal a quantidade de energia solar nos telhados com as baterias que existem hoje. Imagina daqui a poucos anos. Mas ainda assim, a performance é aquela que conversávamos. Então, quando iniciarmos de fato a transição para o baixo carbono, eu digo de fato, é deixar de ser na margem e ser o core business, será muito radical, muito abrupta, muito veloz, muito acelerada. E aí deixa de existir. Agora vamos pular para a minha área, com todo o cuidado que os economistas precisam de quem lhes ouvem, porque a gente fala umas coisas meio estranhas e não certas. Mas nós gostamos de duas expressões que são sinônimos. Não há mais tempo, e é a ficha que caiu no sistema financeiro, para uma aterrissagem, para um phasing out, para que um ativo,
vamos dimensionar bem o tamanho do problema macroeconômico global que eu estou mencionando. Qual é o valor de um ativo? Taxa de retorno, patati, patatá. Então está lá, e é uma empresa, por acaso, talvez a maior do mundo, ruge que nem um tigre, não vou falar nomes aqui, tem lá vale tanto seus ativos. E o mercado, na Bolsa, avalia isso constantemente. Calculados aos preços de hoje, que são os preços de ontem. O custo de esquentar o planeta emitindo gases de efeito estufa ainda não estão internalizados. São como custos que não nos interessam. Bens públicos, já de economista, mal público, se a gente preferisse falar coloquialmente, sendo mais preciso tecnicamente, uma externalidade negativa gigante e ameaçadora para a civilização, que não é precificada na estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global. Está fora. E isso faz com que o valor daquela companhia, daquela empresa, seja esse, medido aos preços de ontem, que são os preços de hoje. Mas nós sabemos que aqui não se trata de especulação alguma. Se entrarmos numa rota para uma efetiva transição na direção do baixo carbono, isto significa que, por um caminho ou por outro, de um jeito mais inteligente ou muito burro, e dificilmente será inteligente por razões políticas, economista é o preço ou cota? O preço ou cota? O preço é mais eficiente, de um modo geral. Mas cota também é uma forma de precificação. O Acordo de Paris ainda não são cotas. São metas voluntárias, as contribuições nacionais de cada país, as NDCs, as famosas NDCs. Chamar isso de cota e de precificação, na minha opinião, não é adequado. Metas voluntárias... Bom, desculpa, eu sou carioca, então deixa eu explicar isso como eu vejo rapidinho. E meta voluntária, você não dirige nem um botequim. O dono do botequim chega e diz: a nossa meta para 2021 é essa. Como ele é muito amigo do cozinheiro, o cozinheiro pergunta: mas seu Manuel, e se eu não cumprir? Aí o seu Manuel diz: não tem nada não. Tudo bem, está na boa. Aí ele chega para o garçom e diz: o garçom, ó, a meta é essa aqui e tal. Aí o garçom, que já ouviu a conversa do Manuel com o cozinheiro, pergunta também: mas, seu Manuel, e se eu não cumprir? Não, aí tá tudo bem, tá na boa. E alguém vai dirigir o botequim desse jeito? Então, o Acordo de Paris foi uma imensa vitória política, mas foi uma vitória política. Ele não é operacional. Ele será operacional, se for ele o rumo efetivo para iniciarmos essa transição para o baixo carbono, quando as metas voluntárias deixarem de ser metas voluntárias e forem cotas que quem não cumprir será fortemente penalizado, sancionado. Isso existe normalmente no mundo. O mundo de hoje é muito carente de governança global, essa é uma das razões do impasse. Estamos vendo isso na pandemia também. Viramos um único mundo, viramos uma única tribo, mas não temos uma governança adequada a essa realidade. Vejam, eu estou falando governança, não estou falando governo mundial, não. Tá? Eu acho que eu prefiro morrer frito nas chamas do aquecimento global do que um governo mundial. Você já imaginou se a gente elege uns caras desse aí para um governo mundial? Nós estamos falando de uma tribo de muitas tribos. Diversidade é uma força. Mas problemas globais só podem ser enfrentados de forma global. Isso é meio... O conselheiro Acácio poderia dar palestras para todo mundo sobre isso. Se o problema é global, você terá que enfrentá-lo de forma global. Eu falava de sanções. Sanções existem. Veja o quer fazer, quer ou não quer, mas está na direção, pode ter armas nucleares. Se fizer, fato de estar lá, sanções pesadíssimas. No clima não tem nada disso. No clima são metas voluntárias. O que faz que seja algo tão pouco operacional
que se na hipótese altamente implausível de que todas as NDCs, todas as contribuições voluntárias já apresentadas fossem cumpridas, isso é totalmente implausível, tá? Porque é meta voluntária, sem controle nenhum, etc. Tal, sem sanção. E se você assume um custo e o teu concorrente não assume, o custo de fazer os investimentos para ir para o baixo carbono, ou usar uma tecnologia um pouquinho mais cara, qualquer coisa desse tipo, se assume esse custo, o teu concorrente não assume, pode ser uma empresa, pode ser um país, você vai assistir um deslocamento da produção, do investimento, do consumo, e vai perder a competição. Então, não é dessa maneira que se muda efetivamente uma economia capitalista de mercado. Nós somos isso ainda. Seremos isso por um bom tempo ainda. Deixaremos de ser algum dia, porque, como na canção de Mercedes Sosa, tudo muda. O que mudou, lo que ha cambiado ayer, terá que cambiar amanhã. O que mudou ontem vai ter que mudar amanhã. Assim é a vida, assim é a história. Mas hoje é assim. Então, metas voluntárias não são... Se somar todas as NDCs, está dando 3,5 de aumento da temperatura média do planeta, utilizando os modelos climáticos anteriores. Se fossem cumpridas, o que não há razão para imaginar que vão ser. Mas na hora, como é imperativo que a gente faça a transição para o baixo carbono, e está ficando tarde demais, nós temos 20 anos no nível de emissões atual. 20 anos, gente. Depois são 60 anos indo para temperaturas muito maiores. Eu não vou falar dos impactos disso, mas é um caos civilizatório. Então, como é imperativo que a gente mude e o tempo estreitou, mais aterrissagem suave, os investidores perceberam isso. E perceberam que, inclusive, há riscos de mico, perda total. Empresas como Xerox, Kodak, que funcionam de um jeito, mas que, ao não se prepararem para a transição, deixaram de existir. Materiais. Vamos falar do nosso assunto. Vamos falar aqui, por exemplo, não de frotas e fretes exatamente, mas a Tesla vale mais do que a General Motors. Mas a General Motors é muito maior. Mas a Tesla é o futuro. Carro elétrico. Sempre lembrando o nosso professor Jaime. Digamos que a General Motors faça um pronunciamento dizendo: não, estou fora de carro elétrico, eu vou continuar melhorando cada vez mais os carros, a explosão. Ninguém lá é tão idiota de falar alguma coisa desse tipo. Mas digamos que o CEO da General Motors, só para fazer uma piada aqui, fizesse essa declaração. Ela quebrava. Quebrava em semanas. E os investidores, em 2019, antes da pandemia, começaram a perceber isso. Não o investidor que está interessado no dividendo do final do ano. Esse não. Esse está ali, tá, acompanhando. Se qualquer coisa, em janeiro, ele tira o dinheiro dele, tal, muda o portfólio. Mas, vamos pegar, por exemplo, o maior capitalista do mundo. Fundo de pensão das professoras e professores do estado da Califórnia. Passou o segundo, que é o fundo de pensão das professoras e professores do estado de Nova York. Eles não estão com interesse nenhum no dividendo do final do ano. O interesse deles é saber se a aposentadoria daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos vai ser paga, cálculo atuarial. E aí eles não vão querer, eles sabendo que a transição para o baixo carbono é imperativa, que já não tem mais tempo de uma transição suave, pelos números que a gente viu. Eles pegam seus gestores, eles não aplicam diretamente, aplicam através de companhias especializadas e dizem: olha aí, olha esse problema aí para mim, eu quero ter aposentadoria. E os gestores entraram, permitam-me usar uma palavra não técnica, que não deveria ser utilizada, mas ela abrevia, entraram em pânico. E começaram, e aí surgiu a conversa muito boa, muito positiva, do Environmental Social Governance, os investimentos ESG,
Só para ter uma ideia, eu estou orientando 4 monografias nesse momento de investimentos ESG de garotada que é estagiária em gestores de investimento no Brasil, de um porte muito menor do que BlackRock, mas que tem clientes como os fundos de das universidades norte-americanas e muitos outros interessados num prazo maior, que não é 20 anos mais, pode ser ali na frente. Então está todo mundo preocupado com isso. O Environmental Social Governance é um movimento tremendamente positivo. Tenho certeza que Frotas e Fretes Verdes ano que vem vai estar discutindo ESG, como já está presente nas conversas, mas é basicamente um rótulo com métricas e a preocupação é com 2 tipos de risco. Um que é menor, que é o de reputação, porque num passado recente uma empresa que tivesse problemas de reputação, ela tinha tempo, nem que fossem dias, ou uma semana, 2, para contratar uma empresa especializada em gestão de crise, montar um gabinete de crise, uma comunicação estratégica, e como é que eu lido com esse meu fornecedor desgraçado que lá no Sudeste Asiático foi pego com 100 crianças trabalhadoras escravas. E aí fazia toda uma estratégia e tal. Isso mudou. E hoje, do mesmo jeito que qualquer um de nós pode ser cancelado, eu mesmo estou me arriscando aqui fazendo umas piadinhas, né? Se eu fizer uma piadinha errada, a gente... Quando eu lutei contra o regime de arbítrio, a ditadura que existia no Brasil, a gente corria o risco de ser preso, sequestrado, morto. Eu nunca imaginei que ia chegar um pouco mais de 60 e correr o risco de ser cancelado por um desvio verbal qualquer. Mas isso pode acontecer, uma piada mal feita, uma coisa... Mas isso pode acontecer com uma empresa hoje. E por isso, esse é um dos vetores dessa preocupação dos gestores. Mas o principal vetor, o risco mesmo, e é importante que quem trabalha com finanças e ESG hoje tenha isso claro. A própria BlackRock deixou isso muito claro. O risco é o climático. Recentemente, numa carta mais recente, BlackRock, quando teve que, entre aspas, punir 53 empresas do seu portfólio, ela explicita, o risco é climático. O risco é, parênteses, se todo mundo tivesse a mesma intensidade de carbono, a transição para o baixo carbono era um movimento simétrico. Isso não ocorre em nenhuma hipótese. Fontes de energia é um exemplo óbvio, mas materiais têm intensidades de carbono completamente diferentes. Frotas e Fretes, vocês são os craques, os nossos professores. Empresas de um mesmo setor têm ativos com intensidade em carbono completamente diferente. É completamente diferente a empresa que ruge como um tigre no setor de petróleo e a empresa que está lá numa concha no setor de petróleo. São coisas completamente diferentes em termos de intensidade de carbono. Países, cidades, tudo. Não é igual, é totalmente assimétrico. Então, quando o custo de emitir gases de efeito de estufa for abrupta e aceleradamente, não sei de que jeito, nem ninguém sabe, internalizado dos preços da estrutura geral de economia de mercado global, quem for muito intensivo em carbono vai quebrar e os outros vão continuar prosperando. Então, houve essa questão que acelerou-se, me preparando para terminar, rapidinho, prometo, não sou candidato a deputado, então se eu digo que vou terminar, eu vou terminar mesmo. Mas eu preciso mais 3 minutinhos só. E esse risco se acelerou muito com a pandemia. A pandemia é uma experiência existencial, emocional, compartilhada
por 7 bilhões de pessoas. Isso nunca aconteceu antes. E é compartilhado por 7 bilhões de pessoas. Isso nunca aconteceu antes. E ela, como a história está... Nem sempre pandemias mudam a história. De 1918 não mudou nada. O declínio do Império Britânico, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética foram muito mais importantes como vetores de transformação histórica do que a pandemia de 1918, que matou proporcionalmente muito mais do que a pandemia de Covid. Mas a peste negra, por outro lado, abreviou o final da Idade Média e acelerou a chegada do Renascimento. Então, depende do contexto histórico. O atual contexto histórico tem muitas questões represadas, negadas, às vezes negadas por um negacionismo explícito, não existe aquecimento global, às vezes negada por um negacionismo 2.0, existe, é um problema, temos que fazer alguma coisa, e pá, olha os números, como quase todo mundo há pouco tempo atrás. E, às vezes, negada, porque não é. Mas, enfim, tem muitos assuntos represados na história. O principal é a crise climática, mas há muitos outros, não quero perder tempo comentando. A pandemia funciona como um raio que ilumina a noite escura. Se não tiver nada para enxergar, continua tudo igual. Mas se na hora que o raio caiu você enxergou um monte de coisas que você não estava vendo ao seu lado, ela muda a história. E essa pandemia está funcionando um pouco, lamentavelmente, uma grande tragédia, mas ela funciona um pouco como o garoto gritando o rei tá nu na fábula. E depois que o menino grita que o rei tá nu, a gente pode até cínica e hipocritamente fingir que o rei tá pelado, porque, sei lá, vem um guarda imperial e me dá uma chibatada, um negócio desse. Mas eu não estou mais vendo o rei vestido, eu estou vendo o rei peladão mesmo. E essa pandemia está fazendo um pouco, está acelerando este movimento. E então, para terminar, além de todos esses processos que comentamos, daqui a poucos dias, uma eleição, Biden ou Trump, muda muita coisa. Poucas vezes um momento foi tão decisivo na história. E parece que o Biden vai ganhar. E vocês já viram o programa do Biden? Porque ele fez um movimento político. Ele precisa que os jovens, principalmente, mais progressistas, ou mais vanguardistas, o que for, que estavam com Bernie Sanders, com a senadora Elizabeth, que eles vão votar. Ele não precisa só que prefiram Biden do que Trump. Nos Estados Unidos, o cara tem que sair de casa e votar, porque o voto não é obrigatório. Qual foi o movimento político que ele fez, entre muitos outros? Mas esse foi bem destacado das análises norte-americanas. Ele radicalizou na questão climática. Ambiental em geral, mas especialmente na climática. Do ponto de vista geopolítico, todos sabem que Biden significa uma aproximação à União Europeia também, que está falando no New Green Deal, que está falando no baixo carbono como a forma de recuperação de suas economias de um ponto de vista macroeconômico, através de investimentos que não são da margem, dizem respeito à estruturação do estoque produtivo existente, para deixar de ser carbono intensivo e ser zero carbono, baixo carbono ali na frente. Em 3 dias, tomando posse em poucos meses, e a União Europeia avançando nessa direção. Então, juntando esse contexto de vetores ou de processos que comentamos, e da possibilidade de que uma guerra comercial em torno da questão do baixo carbono, União Europeia e Estados Unidos juntos, ali na frente, meses, anos, mas ali na frente, nós estamos entrando num novo cenário de enfrentamento da crise climática. Não garante nada do que irá acontecer pela frente, porque o futuro não é conhecido. Não é que nem no Brasil, que o meu amigo e ex-ministro Pedro Malan disse que no Brasil até o passado é incerto. Mas, em geral, quase sempre, o futuro é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer, mas o cenário em que travamos, e Frotas e Verdes e o Instituto BESC, o cenário em que travamos essa luta histórica, uma forma de falar antiga, mas é uma forma de falar boa, essa luta histórica para mudar a civilização
de uma civilização dos fósseis para uma economia de baixo carbono, que é um termo técnico, mas significa mudanças gigantes na sociabilidade política mundial, na macroeconomia. O cenário por detrás dessa luta está mudando e já no ano que vem será outro radicalmente diferente. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado pela sua palestra. Eu acho que é um tema extremamente importante nessa época. Está sendo comentado por todo mundo essa crise ambiental, inclusive tem afetado as nossas relações econômicas com outros países. E é uma coisa muito interessante e acho que você trouxe uma série de assuntos importantíssimos para a nossa reflexão. Muito obrigado e obrigado por participar em nome do Instituto BESC. Eu queria também... Eu que agradeço muito a oportunidade. Por favor. Eu que agradeço muito a oportunidade. É sempre uma alegria estar junto de vocês, a quem eu parabenizo pelo importantíssimo trabalho que realizam. Ok, muito obrigado, Sérgio. Eu queria agora falar para aqueles que estão nos assistindo, depois dessas 2 manhãs que vocês nos acompanharam, vocês devem ter percebido que nós começamos com um tema extremamente importante, que é o futuro da mobilidade, mostrando como a mobilidade deve ocorrer ao longo dos próximos anos. E ao longo do seminário, dessas 2 manhãs, vocês viram que nós tratamos de assuntos que nos levariam a alcançar aquele objetivo de mobilidade. E terminamos encerrando com um assunto extremamente importante, mostrando quais são todas as dificuldades que nós teremos para a gente chegar neste objetivo que o Marcos Oliveira mostrou no início do nosso seminário. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. Para aqueles que perderam algumas das palestras, elas vão ficar disponíveis no YouTube do Instituto BESC e vai ser muito interessante se vocês olharem e assistirem aquelas que vocês perderam, vocês vão perceber toda essa sequência que aconteceu. Também queria parabenizar todos os organizadores do evento. Eu acho que o evento foi muito bem organizado e difícil de coordenar todos essas palestras que ocorreram, todos esses palestrantes de diversos lugares diferentes, num ambiente completamente diferente, que nós não estamos acostumados a fazer, né? E palestras muito bem entrosadas, com mediadores extremamente bem preparados, que eu acho que levaram para vocês uma série de coisas que vão levar vocês a pensar, utilizar uma série de informações. Muitas das apresentações que foram feitas, elas serão disponibilizadas depois, de acordo com o palestrante, e vocês poderão usufruir dessas apresentações. Também queria agradecer muito todos os palestrantes que participaram. Todos eles foram de altíssimo nível, todos eles trouxeram assuntos extremamente importantes, interessantes e abordagens muito inovadoras para a gente. Eu acho que todas essas informações foram excelentes. E também queria cumprimentar todos os nossos conselheiros, que os nossos conselheiros foram aqueles que indicaram esses palestrantes para nós, e foram instrumentais em coordenar essas palestras todas, com todos esses palestrantes,
mais uma vez, estando de longe e trabalhando via remota, uma coisa extremamente difícil, nós nunca fizemos antes, estamos aprendendo e eu achei que foi um sucesso. E, por último, eu quero cumprimentar o Instituto BESC, segue trazendo sempre essas palestras, disseminando conhecimento e trazendo uma série de informações novas para todos nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos palestrantes, parabéns à Jussara, a Fernanda, que coordenou junto com a Jussara todo esse evento. Obrigado mais uma vez aos palestrantes e obrigado também aos nossos internautas que estiveram conosco desde o início até o fim, e aqueles que assistiram algumas das palestras vão ter a oportunidade de assistir outras ao longo desses próximos dias. Obrigado a todos, então, e contamos com vocês nos próximos eventos. Um abraço, até mais. Tem uma movida para todo tipo de negócio. Empreendedora, pode dar uma movida? Pode. Tem frota novinha e sem burocracia. Para mover minha empresa. Como faz? Que tal carros de primeira classe? Tá vendo? A vida da sua empresa é para ser movida.
Olá, prazer, sou o Veloy. A nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira ou contar moedas. Acesse veloy.com.br ou baixe o nosso app. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Os tempos são desafiadores para todos nós, mas o que é essencial não pode parar. Por isso, pelas estradas e ruas, cruzando céus e rios, estamos presentes para levar suas entregas. Nas mais de 6.000 agências do país, nossos produtos e serviços aguardam por você. Nos centros de tratamento, cartas e encomendas são triadas e depois distribuídas pelos nossos carteiros todos os dias para chegarem até você. No meio digital, fortalecemos o e-commerce com soluções completas para o seu negócio. Somos mais de 90.000 profissionais preparados para estar ao seu lado, não importa a distância. Somos os Correios. Há 357 anos, trabalhamos para aproximar o que é essencial para você. A partir de agora, você vai conhecer a história, o momento atual e o futuro promissor da energia do desenvolvimento sustentável. Há décadas, os biocombustíveis oferecem benefícios ambientais, econômicos e sociais para os brasileiros e para as gerações futuras. Em 2011, a Aprobio, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, foi fundada para representar o setor produtivo de biodiesel. A partir de 2019, passou a atuar também em apoio aos demais biocombustíveis. Os biocombustíveis no Brasil têm uma grande história, começando pelo etanol, passando pelo biodiesel. O biodiesel é um importante biocombustível que agrega valor à cadeia produtiva das matérias-primas, prega quase 264 mil pessoas no campo e na cidade e garante o maior volume de compras da agricultura familiar por meio do selo combustível social. Em comparação ao diesel fóssil, o biodiesel reduz em cerca de 70% as emissões de gases de efeito estufa. Até agora, já evitamos a emissão de 83,5 milhões de toneladas de CO2, com ganho ambiental equivalente ao plantio de mais de 500 milhões de árvores. É como se o Brasil tivesse reflorestado 350 mil campos de futebol. O biodiesel ainda ajuda a economia ao reduzir a demanda por diesel importado, beneficiando a balança comercial do país. O mercado de biodiesel cresceu no Brasil e em 2023 nós vamos ter uma mistura de 15% de biodiesel em todo o diesel consumido no Brasil. A Aprobio teve participação importante na criação do RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis que vai incentivar ainda mais o uso de biocombustíveis no Brasil, tanto os já existentes, como o etanol e o biodiesel, quanto os que chegarão por aqui. Estamos falando do HVO, diesel verde, que pode substituir em até 100% o diesel fóssil, do SPK, querosene renovável para aviões comerciais ou militares, e do biogás, que pode substituir o gás de origem fóssil. O Brasil possui um enorme potencial para continuar produzindo os atuais biocombustíveis e essa nova geração de biocombustíveis que estão chegando. A Aprobio também acredita que o Brasil pode liderar uma nova organização internacional, a OPEB, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Biocombustíveis. Continuamos entre os 3 maiores produtores de biodiesel do planeta e podemos ir mais longe. Comprometida com a garantia da qualidade do produto fornecido pelas suas associadas, a Aprobio instituiu o Selo Aprobio de Qualidade, o Biodiesel Super A. A certificação supera os requisitos definidos pela ANP e dá mais segurança na sua utilização.
Aprobio, incentivando a energia do desenvolvimento sustentável. Quando seu Mário era motorista, o menor dos seus problemas era dirigir. O que dava dor de cabeça mesmo era guardar todos aqueles comprovantes de abastecimento e as contas a prestar. O tempo passou e agora seu Mário cuida de sua própria equipe. E não quer as mesmas dores de cabeça, é claro. Por isso ele escolheu o Alelo Frota. Com a solução, seu Mário centraliza todos os veículos da sua frota em uma plataforma só. Eles ficam organizados por dados, motoristas e até vencimento da sua documentação. Sem contar a parte mais prática, cada motorista tem seu próprio cartão para gastos de combustível, manutenção dos carros e até para pagar estacionamento. E ele também não precisa se preocupar com gastos excessivos, já que visualiza o consumo de combustível e até controla os postos em que seus motoristas devem abastecer. E nós indicamos o melhor preço, tudo pela mesma plataforma. Tem mais, ninguém fica na mão. A Alelo Frota oferece assistência 24 horas. Além de facilitar a manutenção dos automóveis, nós localizamos e negociamos o melhor serviço. Com o app Minha Frota, é possível fazer a consulta de saldo, liberação de transações negadas, bloqueio e desbloqueio dos cartões e muito mais. E como tem sua própria bomba de combustível, seu Mário também conta com o app Meu Abastecimento, que controla o abastecimento interno da frota. Assim fica fácil para o seu Mário e seus motoristas. Gostou? Acesse nosso site e conheça essa e outras soluções. Alelo, inteligência que conecta pessoas e negócios. E nós agradecemos mais uma vez às instituições apoiadoras. E manifestamos nossos agradecimentos pela audiência de todos que nos acompanharam nesses 2 dias de debates. Agradecemos pela participação dos palestrantes, mediadores, conselheiros e também os patrocinadores pela fundamental colaboração com o Instituto BESC de Humanidades e Economia, no seu esforço por um país economicamente sustentável. Damos por encerrada a 9ª edição do Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Alelo, Aprobio, CBA, Correios, Dex Logística, IOSP Maxion, também JSL, Movida, Repom, Scania e Veloy. Tenham todos uma boa tarde e que em 2021 possamos estar juntos fisicamente, se Deus quiser. Tchau.